Olá, eu sou a professora Márcia e hoje vamos falar sobre astronomia, sobre o universo. Espero que vocês gostem. Vem comigo! A ciência que estuda os astros, do que são feitos, seus movimentos e a sua posição no espaço é chamada de astronomia. E os astrônomos são cientistas que se dedicam à astronomia e os astros. Um dos instrumentos utilizados pelos astrônomos é o telescópio, que são esses aqui que a gente vê. Eles são usados para olhar para as estrelas. Essa parte, olha, fica apontada para o céu. E aqui o astrônomo pode olhar e ver as estrelas, planetas e constelações. Astro é qualquer corpo celeste. Exemplos: estrelas, planetas, cometas, asteroides, satélites, etc. A Terra, o Sol e a Lua são alguns exemplos de astros do nosso sistema solar. Alguns astros podem ser vistos, a olho nu, porém, a maioria dos astros são vistos apenas por equipamentos especiais chamados de telescópios. Aqui nós vemos um cometa e aqui, olha, alguns meteoros, asteroides. Os astros que são luminosos, que têm luz própria, são as estrelas, como o nosso Sol. Aqui nós temos, olha, a imagem do nosso Sol. Ele é uma estrela. E alguns astros são iluminados pelas estrelas. Esses são os planetas, como a Terra, as luas e demais astros. Você sabia que o Sol gasta muita energia e por isso envelhece um pouco a cada segundo? Os cientistas calculam que o Sol já está na metade de sua vida e deve brilhar só mais 5 bilhões de anos. A formação da Terra. Antes de surgir o planeta Terra, havia no espaço nuvens de gás e poeira cósmicas. Esses materiais foram se juntando aos poucos e formando imensas massas num ponto central, um núcleo, que deu origem ao Sol, a nossa estrela. O planeta Terra era muito quente e as primeiras chuvas não conseguiram chegar até a superfície porque evaporavam-se com o calor e voltaram para o espaço para formar novas nuvens. Isso foi acontecendo até que a Terra foi resfriando. Ao redor da Terra surgiu uma camada dura, que era sua superfície, e depois apareceram as chuvas torrenciais, formando mares e oceanos com águas quentíssimas. Com o tempo, as terras apareceram submersas das águas. A temperatura baixou e aí se formaram ou foram aparecendo as primeiras vidas, animais e plantas. Para você saber um pouco mais, Big Bang, uma enorme explosão há 13,7 bilhões de anos, deu origem ao universo. As primeiras galáxias teriam aparecido ao fim de 2 ou 3 bilhões de anos atrás. O universo, conjunto de tudo o que existe no mundo, conhecido e desconhecido. Como ele está em expansão, nunca chegaremos a explorar todos os seus limites.
galáxia, conjunto de bilhões de estrelas e nuvens de gás e de poeira. Galáxia vem da palavra grega gala, que significa leite. Uma galáxia tem cerca de 100 bilhões de estrelas. Os aglomerados de galáxias são compostos por várias galáxias. A galáxia vizinha à nossa Via Láctea é a galáxia de Andrômeda, com uma distância de 2,2 anos-luz. É bem distante. Olha só, aqui nós temos a nossa galáxia, a Via Láctea. O nosso Sol, que é bem grandão, tá aqui, ó, é um pontinho minúsculo nesse monte de outras estrelas e planetas. E aqui em cima, ó, nós conseguimos ver outras galáxias de vários tipos. Este é o telescópio Hubble. Ele avistou várias galáxias. Ele é um telescópio muito potente e conseguiu descobrir muitas coisas nos últimos anos no nosso universo. Ele fica fora do planeta Terra, orbitando em volta do planeta Terra no espaço. Olhando para o céu, é possível contar até 6.000 estrelas ao olho nu, ou seja, sem o telescópio. As estrelas não têm pontas, elas são corpos gasosos, arredondados, e em seu exterior ocorrem reações de fusão nuclear, liberando grandes quantidades de energia, assim como o nosso Sol. Via Láctea é a faixa leitosa que vemos no céu à noite e que agrupa muitas estrelas. Segundo os gregos, significa deusa derramando leite. Via Láctea é a nossa galáxia. Aqui nós temos o nosso sistema solar, o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Este é o nosso sistema solar. Aqui, olha, é a nossa galáxia, onde a gente mora, na Via Láctea. E esse pontinho minúsculo aqui, ó, perto da flecha, da seta, é onde a gente está. Olha quantos outros planetas e sistemas solares existem. São muitos e muitos, bilhões e bilhões. Os astros que têm luz própria são as estrelas, como a gente já viu. Outros astros que não têm luz própria são os planetas. Os planetas recebem a luz que vem das estrelas. Existem astros no céu que giram em volta dos planetas. Eles são chamados de satélites naturais ou luas. A Lua é o satélite natural do nosso planeta Terra. Aqui, olha, nós vemos uma outra estrela muito maior do que o nosso Sol. Ela chama VY Canis Majoris. E essa aqui é a Lua de Saturno, uma das luas de Saturno. Essa é a Lua Prometeus. Ela não é redondinha, ela até parece uma pedra, mas uma pedra gigantesca voando no espaço. Este é Plutão. Plutão era considerado planeta, porém agora ele é considerado um planeta anão. Mas por que Plutão deixou de ser considerado um planeta? Existe uma nova resolução da União Astronômica Internacional que diz que todo planeta ou corpo celeste precisa cumprir algumas determinações. Primeiro, ele precisa estar em órbita em torno do Sol. Plutão cumpre essa determinação. Ele precisa ter uma massa suficiente para sua autogravidade, se sobrepõe às forças de um corpo rígido, isto é, que ele precisa ser um pouco mais arredondado. E Plutão, sim, é arredondado. Possuam domínio orbital, ou seja,
não pode existir dentro da sua órbita, do seu caminho em torno do Sol, não podem ter outros planetas ou outros corpos celestes do mesmo tamanho que este planeta orbitando, que não sejam suas próprias luas. E Plutão não possuía essa terceira condição, porque junto com ele existem outros planetas, inclusive um pouquinho maior do que ele. Então, em 24 de agosto de 2006, ele foi despromovido de planeta e virou um planeta anão. Para você saber mais, constelação é um conjunto de estrelas visíveis que estão numa mesma posição. Antigamente, os astrônomos acreditavam que as constelações formavam figuras de animais, de pessoas e objetos, o que os incentivou a dar nomes, nomeá-las. Temos várias constelações no céu. As mais conhecidas são o Cruzeiro do Sul, que é essa daqui, ó, de baixo, a constelação de Escorpião e a constelação de Órion, que é essa daqui, ó, que a gente está vendo aqui. Cometas são corpos celestes de massa bem pequena e órbitas irregulares, ou seja, ele faz caminhos diferentes. São praticamente bolas de neve, rocha e poeira congeladas. Somente quando se aproximam do Sol, o cometa dá origem à sua cauda, pois começa a derreter o gelo e cria um rastro no céu. Entre os cometas mais conhecido está o cometa Halley. Os asteroides são corpos celestes que podem ser formados por rochas ou metais. No Sistema Solar, grande parte dos asteroides está localizada entre Marte e Júpiter. Essa região é conhecida como Cinturão de Asteroides. Alguns asteroides orbitam em torno do Sol, como os planetas, mas os asteroides têm massa muito pequena em comparação a dos planetas. O diâmetro dos asteroides pode variar de centenas de quilômetros ou poucos metros. Os asteroides não costumam ter uma forma definida, apresentam as mais diversas aparências. Aqui, ó, nós podemos ver vários tipos de asteroides diferentes no espaço. Asteroides podem se transformar em luas ou satélites naturais. Estima-se que muitas luas de diversos planetas tenham surgido dessa forma. Um exemplo bastante conhecido entre os astrônomos é Phobos, que orbita agora ao redor de Marte. Você sabia que todos os dias a Terra é atingida por asteroides? O bom é que eles geralmente possuem dimensões muito pequenas, praticamente insignificantes, não sendo capazes de provocar qualquer alteração no planeta. Geralmente, eles são destruídos ao entrar em choque com a nossa atmosfera e não chegam a atingir o solo. Meteoros são corpos celestes que atingem a atmosfera terrestre. Quando o meteorito penetra na atmosfera da Terra, passa a ser chamado de meteoro. Essa palavra tem origem no termo grego meteorum e significa fenômeno do céu. O atrito desses sólidos com os gases atmosféricos faz com que deixem um rastro luminoso, por isso também são chamados de estrelas cadentes. O rastro luminoso dos meteoros pode ser de curta ou longa duração. Quando eles têm um brilho elevado,
são chamados de fireball ou bolas de fogo. Agora vamos revisar. Cometa, pequeno corpo sólido composto de rocha, gelo e gases congelados. Quando se aproxima do Sol, exibe atmosfera e cauda. Aqui nós vemos um cometa. Meteoroide, pequeno asteroide ou fragmento de algum corpo sólido do sistema solar vagando pelo espaço. Possui de microns a 1 metro de diâmetro. É esse aqui, olha só. Asteroide, corpo rochoso ou metálico que vaga pelo espaço, possui de 1 metro a centena de quilômetros de diâmetro. Este aqui é um asteroide. Meteoro ou estrela cadente, efeito luminoso que ocorre quando um meteorito ou asteroide entra na atmosfera terrestre. Aqui nós temos olha só, um meteoro. Meteorito, fragmento de um meteoroide ou um asteroide que sobrevive à passagem pela atmosfera e chega até a superfície da Terra. Nós vemos aqui um meteorito. Fim! Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Beijo, até a próxima!